Pagamento de adicional de insalubridade. Muitos clientes chegam no escritório de advocacia todos os dias com as mais variadas dúvidas sobre insalubridade. Trabalhador em oficina mecânica tem direito à insalubridade? Tem. Por que o trabalhador tem direito à insalubridade? Porque a oficina mecânica, o empregado tem contato todos os dias com óleo, graxa, gasolina, barulho, vibração, e as empresas sabem que elas têm que pagar esse adicional de insalubridade. E por que não pagam? É a dúvida que todo dia chega aqui no escritório. Eles não pagam porque os clientes não reivindicam, ou seja, os clientes não vão na justiça. Existe um cálculo que a gente faz que a cada 10 clientes que trabalham em oficina mecânica, 9 deles saem sem receber nada, apenas um recebe. Por que ele recebe? Porque ele procura os seus direitos na justiça. O adicional de salubridade para quem trabalha em oficina mecânica é 40% no salário mínimo, é uma média de R$ 620 por mês. Mas ele não é só os 40% que o empregado recebe. Ele tem direito a férias, tem direito a seguro-desemprego, tem direito a FGTS, tem direito a 13º salário. Isso gera mais ou menos R$14 mil por ano. Se você trabalhou numa empresa durante talvez os últimos 5 anos, você pode cobrar R$60 mil da empresa. Se você saiu da empresa, mas tem menos de 2 anos que você saiu, você também pode ajuizar a sua ação e receber todos os seus direitos referentes à insalubridade. É muito comum também insalubridade, profissionais da enfermagem receberem apenas 20% de adicional de insalubridade, mas na prática eles deveriam receber 40%. Por quê? Porque eles têm contato com pacientes infectados. Muitas das vezes eles nem sabem que esse paciente está com Covid-19, esse paciente está com outras infecções, e o profissional da saúde tem que manipular medicamentos injetáveis nesse paciente, muitas das vezes até sem proteção adequada, porque ele não sabe que ele tem direito a esse adicional. Os hospitais apenas pagam 20% e se recusam a pagar os 40%. O que esse profissional precisa de fazer? Esse profissional precisa de procurar o nosso escritório de advocacia, ajuizar uma ação e pedir a majoração desse pagamento da adicional de insalubridade. Nos hospitais, por exemplo, da época da pandemia, isso foi muito comum, os enfermeiros receberem apenas 20% adicional de salubridade. O hospital sabe, está cansado de saber, o jurídico do hospital está cansado de saber que o empregado deveria receber 40% e não paga. Por quê? Os empregados não fazem valer os seus direitos. É muito comum o empregado estar com essa condição nos hospitais, está lá no hospital há 20 anos e não sabe que ele tem direito ao recebimento desse adicional. E esse adicional só é pago para aquele profissional que for procurar justiça. Quer dizer, se você não procura justiça, você não vai receber e você vai abrir mão desse valor. Muito comum também o adicional de salubridade para empregados que dão manutenção em elevadores e em escadas rolantes. Eles têm contatos com graxa, têm contatos com diesel, têm contatos com poeira e também não recebem nenhum real de adicional de salubridade. Empresas também sabem que tem que realizar esse pagamento e não paga, porque o profissional não vai na justiça. Diversas profissões têm direito ao recebimento do adicional de salubridade. Na construção civil também. Tem muito profissional que trabalha na construção civil, trabalha com britadeira, com aquelas máquinas de quebrar entulho, de quebrar viga, que tem barulho e que tem vibração e não recebem o adicional de salubridade. Todas as vezes que a gente vai na justiça aqui no escritório, com esses exemplos que a gente está falando, a maioria das vezes a gente consegue resultado. E os empregados também ficam naquela frustração, porque acham que não tem testemunha, que as pessoas que testemunharam, que eles trabalharam submetidos a isso, ainda estão na empresa, eles não vão querer ir nas audiências, mas eles estão absolutamente enganados, porque para o recebimento do adicional de salubridade, o empregado ele não precisa de testemunha, porque o juiz manda fazer uma perícia. Essa perícia é feita no local de trabalho. O perito não é da confiança do advogado, o perito não é da confiança da empresa, o perito é da confiança do juízo. Esse perito tem um compromisso com o juízo de dizer a verdade, e as perícias são in loco. No caso da arbitradeira, por exemplo, é muito comum quando chega na época da perícia, a obra já avançou e não utiliza mais esse serviço. Mas aí o que o empregado faz? O empregado pode fazer vídeo, o empregado pode fazer foto, tudo isso é muito forte na Justiça do Trabalho e faz o empregador realizar esses pagamentos. Diversos empregados não recebem esses pagamentos também porque eles não sabem que existe esse direito. Por quê? O empregador não conta.
os advogados não vão para a internet divulgar que várias profissões têm direito ao recebimento do adicional de insalubridade. E fica o empregado, quer dizer, à mercê do empregador e não recebe. Muito comum também empregados que trabalham de CLT, essa regra só serve para aquele empregado que trabalha na CLT com moto, porque antigamente os empregados que trabalham com moto tem no artigo da CLT que o empregado tem direito ao recebimento de periculosidade e as empresas não pagam. Recentemente o TST mudou a norma do Ministério do Trabalho que obriga todos os empregados que trabalham com motocicleta ao recebimento de periculosidade. Mas essa regra só serve para aquele empregado CLT e ela não se aplica para o empregado que vai trabalhar de moto e volta de moto. Essa regra só se aplica para aquele entregador que trabalha com a moto o tempo todo durante o seu horário de trabalho. Também muitos empregados, operadores de empilhadeira, que trabalham em grandes empresas, que trabalham com aquele cilindrozinho atrás do empregado, não recebem adicional de salubridade. E esse empregado tem risco de explosão eminente. Ele deve receber na justiça 40% de adicional de salubridade, que passa a mesma regra do mecânico. Por quê? Por causa de risco de explosão. Na verdade, eu minto, esse empregado não tem direito à insalubridade, ele tem direito a 30% da periculosidade. A periculosidade, ela tem como base o salário do empregado. Quer dizer, se o empregado recebe R$3.000, a periculosidade seria 30% de R$3.000, daria R$900 por mês. Se você somar isso por 60 meses, mais os reflexos de férias, 13º, aviso prévio e FGTS, o empregado teria direito a recebimento de R$14.000 por ano e as empresas não pagam. O TST falou que tem súmula vinculante, quer dizer, obriga e vincula todos os juízes de primeira instância a dar o adicional de periculosidade para esses empregados. Esses empregados não sabem que tem esse direito, então eles não reivindicam isso do seu empregador. E também, quando são demitidos da sua empresa, eles não entram na justiça. Por quê? Primeiro, que ele não sabe que tem direito. Segundo, existe um jargão popular que, se o empregado entra na justiça, ele não recebe mais. Ele não trabalha mais. Esse jargão popular é criado pelo próprio empregador, quer dizer, se você mencionar na justiça, nunca mais você trabalha. Mas isso é mentira. Quantos empregados que você conhece que já ajuizaram a ação 1, 2 vezes e trabalham nas empresas normalmente? Porque o empregador, quando ele vai te admitir, ele olha o seu currículo. E hoje em dia a gente vive uma fase que é mais favorável ao empregado do que ao empregador. Porque quantas empresas estão com vagas disponíveis há mais de um ano e não conseguem gente para trabalhar? Quantas empresas estão para conseguir empregados, estão procurando bolivianos, esses refugiados venezuelanos, que estão aí, que não tem experiência nenhuma, mas o empregador prefere ter esse empregado dentro da empresa do que não ter ninguém. É a oportunidade, a faca e o queijo está na mão do empregado. Empregado, hoje em dia, a gente está na era da informação. O ouro, o petróleo é a informação. Todas essas profissões que eu falei, elas têm alta probabilidade de êxito na justiça, de recebimento de adicional de salubridade e periculosidade. Mas por que esses empregados não estão recebendo? Eles não estão entrando em contato com o nosso escritório, eles não sabem que eles têm esse direito. Se você está vendo esse vídeo, chegou até aqui e conhece alguém que trabalha em oficina mecânica, que trabalha em hospital, que trabalha como operador de empilhadeira, que é motoboy, olha, você vê diversos exemplos, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, para que esse vídeo possa alcançar um número maior de pessoas possíveis. Para quê? Para que essas pessoas possam entender que os direitos delas existem, que existe advogado especializado nessa área e que a gente pode ajudar vocês. Isaías, mas eu não tenho dinheiro para contratar um advogado trabalhista. A gente aqui no escritório, a gente cobra 30% do que o empregado vier a receber. O empregado só paga se ele receber e quando ele receber. Quer dizer, a contratação, o empregado não paga nada. A contratação do empregado com o nosso escritório de advocacia, ela pode ser presencial, mas ela pode ser 100% digital. Quer dizer, o empregado não precisa nem de vir aqui no escritório. As audiências, na sua grande maioria, 70%, 80% das audiências estão sendo virtuais. Ou seja, o empregado pode fazer do seu trabalho, o empregado pode fazer da sua casa
com uma grande facilidade. Acabou-se aquela época que o empregado tinha que ir para a justiça e muitas das vezes o empregado não tinha dinheiro nem para pagar passagem aqui na Justiça do Trabalho. Essa é a realidade do nosso país, é a realidade da Justiça do Trabalho. Mas existem ainda advogados especializados no direito trabalhista que pode sim ajudar você, empregado, na todas as suas dores que você está tendo na sua empresa. Se esse vídeo faz sentido para vocês, entre em contato agora com o nosso escritório. Pessoal, tamo junto, forte abraço!